Nós vamos falar aqui nesta manhã, na classe da Escola Bíblica Dominical, sobre crenças bíblicas, sobre o que é o lar. Crenças bíblicas sobre o que é o lar, a família, o casamento. Tenho absoluta certeza que a grande maioria de vocês que estão aqui poderia estar aqui no meu lugar falando tudo que eu vou falar, porque vocês já conhecem isso. Poucos, talvez, um ou dois, gente que está chegando na igreja agora não saiba desses pontos. Mas por que eu vou falar de uma coisa que vocês já sabem? É tipo uma revisão. É tipo rememorizar. Porque está assustador a questão de como as pessoas têm pensado em vários aspectos da vida, e dentre eles a família. 15 dias atrás, aqui, o pastor Jean fez uma pergunta, estava culto rolando, eu acho que ele foi anunciar o trabalho da família no outro sábado, aí ele disse, cadê os jovens? Aí ele disse, cadê os jovens que querem casar? O pastor todo animado. Ninguém levantou a mão. Aquilo me traumatizou. Amém, irmãos? Eu estava sentado aqui e o pastor perguntou, cadê os jovens que querem casar? Aí ninguém levantou a mão. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Os jovens crentes, se for o mundano, o ímpio, que toda semana transa com uma pessoa diferente, chega em casa, a mãe ajeitou a cama dele, a comida dela, né? Não pensa em casar. E cada dia está numa vibe, está numa balada, está num canto com um, depois com outro, depois com outra. Chega em casa, está tudo certo, a luz está paga, a energia está paga, internet, comida. Vai casar? Não vai. Mas o crente é diferente, meu Deus. Aí eu saí daqui, fui para a minha classe de discipulado e disse, olha pessoal, eu estou meio invocado aqui. O que foi? O pastor fez a pergunta lá, ninguém levantou a mão. E tem algumas jovens na minha classe. Aí foram justificar da seguinte maneira. Fiquei com vergonha. Aí eu disse, já me acalmei mais. E eu disse lá, assim que eu chegar em casa eu vou falar com a minha filha, porque eu não vi ela levantando a mão. Foi aí que eu fiquei mais invocado ainda. Ela passou ali que nem uma bala agora, que ela não gosta que eu cite. Mas que nem pastor Jeremias, meu amigo, a vida é ao vivo, é aqui em casa, é de todo jeito. Aí eu digo, vou falar com a minha filha. Aí, quando a gente saiu, eu digo, filha, por que você não levantou a mão? Não, pai, porque eu sei, pelo menos, é o que ela fala, né? Que quer casar, não sei o quê, BBB. Que eu já, em outros tempos, eu dizia para ela ser uma freira evangélica. Mas ela, não, quero casar. Eu disse, minha filha, seja uma freira evangélica, minha filha. Eu disse, não, painho, eu quero casar. Aí eu perguntei a ela, por que você não levantou a mão? Aí ela disse a mesma coisa. Fiquei com vergonha. Aí até Zé Maria estava na classe e disse assim, não tenha vergonha daquilo que é bom e daquilo que é correto e daquilo que é bíblico. Disse às jovens que estavam lá na sala. Mas aquilo, de certa forma, me espantou. Então, o divórcio graçando no meio dos crentes. O primeiro divórcio legalizado no Brasil, que a Igreja Católica segurou até os anos 70, foi em 1977. E isso, dentro do povo evangélico, não era nem imaginado. Hoje, divórcio na Igreja Evangélica é igual ou superior na Igreja Católica. Então tem coisa errada. Então a gente precisa rever as nossas crenças e as nossas bases. Daí o tema, crenças bíblicas. Ou a gente vive a Bíblia, ou a gente não diz que é crente. Ou nós assumimos a nossa identidade de povo de Deus, ou a gente deixa de dizer que é crente. Ou vai se enquadrar naquela modalidade esdrúxula. Sou
evangélico não praticante. Já imaginou uma coisa dessa? Evangélico não praticante. Tem gente que se denomina assim. Não existe isso. Mas pessoas se denominam assim. Então a gente precisa assumir o que nós cremos. Diante de um mundo hostil à nossa crença, diante de dias complicados, vai entrando na igreja valores que a gente vai assimilando, às vezes inconscientemente. E o discurso vai ficando parecido com o discurso secular. Quando eu falar assim, mundano, pagão, ímpio, irmãos, não significa que ele está falando com ódio, não. É porque é o que a Bíblia fala de quem não está em Cristo. Quem não está em Cristo é ímpio, pagão, mundano. Então não é crítica, não, tá certo? É o que é, tá certo? Então às vezes a gente vai importando essa situação desses pensamentos, transmitido pela Netflix, pela Prime, pelo HBO Max, que é o que a gente assiste. E a gente vai assimilando essas culturas, essas ideias e se distanciando. Paulo Henrique. Os jovens, a sala estava aberta, a sala estava fechada, mas agora está aberta, viu? Os jovens podem subir. Então, miserável, cortou meu raciocínio. Lembrei, falei, soltei, lembrei. Aí a gente vai assimilando as ideias das mídias, dos streams por aí, das séries. Daqui a pouco a gente está pensando igual. Daqui a pouco a gente já está admitindo coisas que a Bíblia não admite. Daqui a pouco a gente já está praticando coisas que a Bíblia condena. E se achando a coisa mais normal. Quer ver uma coisa? Não me condene. Não me condene, mas eu vou falar. O islamismo está crescendo absurdamente na Europa. Quem tem notícia disso? Levante a mão. Na Europa, avançando, 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 avançando. Já está chegando no Brasil, já está na Paraíba, João Pessoa, crescendo. Sabe qual é o lema do islamismo em relação à família? Qual é? Meu Deus, ninguém sabe. Tenha filhos, muitos filhos, mais filhos, porque cada filho é um novo membro da nossa religião. Sabe qual é a ideia dos crentes? Tenha cachorros. Não é para rir, é para chorar. Eu não estou aqui falando mal dos cachorros, porque cachorro é cachorro. Filosofei agora, né? Falei igual uma mulher que já foi presidente do Brasil. Deixa para lá. Mas gente sabe o que é pecado e o que não é pecado. Então, o que tem de gente, de casal, crente e descrente, abrindo suas portas para os pets e fechando seu coração para as crianças. E a Bíblia diz, e é claro que isso dentro de uma lógica, ninguém vai ter 10 filhos para que é igual rato. Se você pode, primeiro fisicamente, biologicamente, depois financeiramente ter filhos, para criar dignamente. A Bíblia não quer que você tenha 10 filhos para passar fome, para não estudar, para andar rasgado. Não. Porque a Bíblia manda ter filhos. Certo, mas tem que entender todo o contexto que a Bíblia se interpreta na Bíblia. Então, eu posso ter filhos, eu posso ter 5, eu vou ter 5. Glória a Deus. É de Deus isso, irmãos. Isso não é pecado, nem é do diabo, não. Eu posso ter 3, eu posso ter 4, eu posso ter 7. Eu só posso ter 2, eu não posso ter nenhum, tenho um problema. Estou orando, estou pedindo a Deus. Mas o que não pode é a gente assumir essa ideia de valorizar mais o cachorro do que uma criança. O que tem gente que gasta com cachorro, aí não é brincadeira, não. E cheio de criança passando fome. Não, mas eu gasto com cachorro, mas ajudo crianças. Glória a Deus. Com gato, com peixe, sei lá o bicho que você tem, cobra.
Esse dia pegaram o cara com 15 cobras dentro de casa, rapaz. O que eu quero dizer para nós, irmãos, é que os valores estão invertidos. Você acredita nisso ou não? Sim ou não? Os valores estão invertidos e estão invadindo a igreja. E a nova geração está criando assim, crescendo assim. Que não precisa casar, que se casar não precisa ter filhos, e que com 21 anos tem que ter o primeiro milhão. Quem, honestamente, com 21 anos vai ter 1 milhão? Se não for herdado de um pai milionário? Mas é a divulgação. Tudo o contrário que o pastor João tem ensinado aqui sobre o trabalho dignifica, o trabalho exalta a Deus, o trabalho é honroso, o trabalho é para a glória de Deus. A sociedade ensina os seus filhos, a minha filha, com 21 anos tem que ter o primeiro milhão. Ganhe dinheiro sem sair de casa. Ganhe dinheiro sem fazer nada. Onde isso? É bíblico. E um monte de crente comprando essa ideia. Ah, meu Deus, me abençoa, me ajuda. Então a ideia da nossa conversa hoje aqui é a gente rever os nossos conceitos sobre família, reafirmá-los à luz da Escritura. Primeiro texto, Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao 25. Abra sua Bíblia, por favor. Gênesis 2. Quem quiser fazer pergunta, ou colocações, ou testemunho, não é uma pregação, é uma escola dominical. Você pode falar, você pode perguntar. Se eu não tiver resposta, depois a gente pergunta para o pastor Jean. Amém, irmãos? Gênesis 2, a partir do 18. Lembrando que no 1:31, Deus, depois de ter criado tudo, diz assim: e disse Deus, é muito bom. Tudo que Deus criou é muito bom. 27 e 28, Deus criou macho e fêmea. 31, depois de ter criado tudo, Deus diz, é muito bom. E agora no 2, a partir do 18, diz assim: o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhe daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Veja que não tem nenhum problema em ter animal. O animal é uma criatura de Deus. A questão é a idolatria, é a inversão de valores, é colocar o bicho na frente do ser humano. Nunca vai ver isso aqui na Bíblia. Nunca vai ver isso na Bíblia. Nunca vai ter detrimento do homem em favor do animal. Nunca. Então, nada contra os bichinhos. A maioria de vocês tem. Sarinha quer ter e vai ter. Amém, irmãos? Quando ela casar, na casa dela, ela vai ter cachorro, ela vai ter gato, aquele zoológico. E dificilmente irei lá, porque eu não gosto de ir em casa que tem cachorro. O cachorro fica cheirando a gente, no pé da gente. É um negócio. Vou, porque somos pastores, tem que ir na casa dos irmãos. Mas o cachorro fica cheirando, sobe no colo, sobe na mesa, sobe na... O homem, eu sei que minha caixa de e-mail hoje vai encher. Pastor, o senhor é muito chato. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.
Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. 3 preceitos aqui de como começa uma família, de como é o casamento, à luz da Escritura. Porque nenhum juiz, nenhuma autoridade, nenhum governo, por mais lícito que seja humanamente falando, pode mudar o que Deus preceituou e instituiu. Então, à luz da Bíblia, e é o que a Quarta Igreja crê, o casamento bíblico, o casamento de Deus, primeiro, ele é heterossexual. A Quarta Igreja não comunga, não crê, não acredita, não divulga, não faz casamento que não seja heterossexual. Por heterossexual, eu quero dizer um homem e uma mulher. Porque o texto sagrado bíblico diz assim: deixa o homem sua casa, seu pai, sua mãe, e se une a quê? A outro homem? Sim ou não? Se une à sua mulher. Então, quando nós somos convidados para falar casamento, pregar em casamento, fazer casamento, a gente tem batido nessa tecla e reafirmado isso. Porque parece que é mais palatável você dizer que o amor é lindo e quem ama pode casar. Mas existem, pelo menos para aqueles que querem viver uma vida de acordo com a Escritura, os preceitos de Deus, os conceitos de Deus. E Deus, já no comecinho de tudo, na instituição do primeiro casal, da primeira família, deixa o homem, sua casa, seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher. Não cabe, nunca coube, nem nunca caberá casamento que não seja heterossexual. Quem quiser fazer, faça. Quem quiser casar, se case, mas não tem respaldo bíblico. E eu sei que essa minha fala aqui vai ser cada vez mais reprimida fora da igreja e pasmem, às vezes até dentro da igreja. Às vezes até dentro da igreja. Mas nós estamos aqui para falar de todos os preceitos de Deus. Deus perdoa, Deus salva, Deus ama, mas tem muitas coisas que Deus proíbe. Então, ensine seus filhos sobre isso. Que casamento é homem e mulher. Por que eu estou dizendo ensine seus filhos? Porque quando eu e você éramos criança, nosso pai e nossa mãe não precisavam dizer isso não. Porque a gente já entendia isso. Sim ou não? Sim ou não? A gente já entendia isso. Que o homem casava com a mulher e que a mulher casava com o homem. Mas hoje o meu filho, os nossos filhos que vão para a escola, eles não têm só o que a gente ensina. Eles têm o que se ensina lá e o que eles conversam com os outros e o que eles estão vendo no parque, no cinema, na praia, na televisão. E isso confunde a cabeça da criança. Né, Isabelle? Isabelle tem um filho pequeno. Fica em cima, criando, ensinando. E o menino pergunta. É assim, ó, papai, aqui é o papai e mamãe e tal. Por isso que a gente insiste aqui, irmãos, criar é se desgastar. Criar é se esgotar fisicamente. Então, nós somos a favor de ter filhos. Tenha filhos. Agora, se você não tem tempo para criar, não tenha não. Se for para largar na mão de empregada, na mão de vó, na mão de vizinho, não tenha não, pelo amor de Deus. Porque criar necessita esforço e dedicação. Mas eu preciso trabalhar. Essas são exceções. Fazer o quê? Tem que trabalhar. Fala, Diego. Eu não vou falar o que eu queria falar, mas vou falar. Assim, irmãos, não existe, entendeu? Esse não binário não existe.
falar com calma, tranquilidade. Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus, macho e fêmea. O que passar disso, vocês completam. Então, criar exige esforço, dedicação, choro, oração. E lá atrás, como eu disse, a gente não precisava dizer nosso filho que ele tinha que casar com uma mulher e a menina tinha que casar com um homem. Hoje a gente precisa dizer isso. Dizer, porque eles estão ouvindo, eles estão vendo, o negócio está crescente. Mas o que a Bíblia conceitua não muda. O que foi lá no tempo de Adão, de Davi, de Jesus quando esteve na terra, de Paulo, continua hoje, biblicamente. E há uma pressão que parece constranger você se você pensar contrário. E muitos crentes, diante de tal pressão, às vezes não se posicionam. Eles se omitem. Não é que você vá brigar com ninguém, não. E nem ser grosso. Mas você precisa, como crente, afirmar aquilo que você crê. Casamento é assim. Deus instituiu assim. Outro aspecto do casamento, que também tem sido quebrado muito. Casamento, primeiro, à luz do texto sagrado, heterossexual. Segundo, monogâmico. Um homem e uma mulher. Deixará o homem e vai se unir à sua, não às suas mulheres. Nada de poliandria, nada de poligamia. Nem um homem com várias mulheres, nem uma mulher com vários homens. Mas na Bíblia, Abraão, Davi, fulano, pecaram todos. Foram contra Deus. Quebraram a palavra de Deus e pecaram e tiveram consequências duríssimas. Então, o casamento é entre um homem e uma mulher, uma aliança eterna, até que a morte os separe. E o divórcio? Existe? Existe. Por causa de quê? Por causa da dureza do nosso coração. Porque entramos no casamento e muitas vezes não cumprimos os nossos votos, ou nos esquecemos dos nossos votos, ou olhamos para o nosso umbigo e simplesmente dizemos: eu preciso divorciar porque eu preciso ser feliz. Só que a pessoa casou na mesma perspectiva. Eu preciso casar porque eu preciso ser feliz. E o que eu votei diante de Deus, diante das testemunhas, eu chuto para lá. E o divórcio tem sido crescente no meio dos crentes. E eu e você precisamos estar atentos quanto a essas coisas. Eu disse todo feliz para uma pessoa agora, quando foi quinta-feira, eu disse, não, terça-feira, quarta-feira, eu disse, ontem eu completei 30 anos de casamento com a minha esposa. Feliz, né? Aí ele disse, eu estou 3 meses casado, já estou doido para me separar. 3 meses. E isso tem crescido e alcançado os crentes também. Há que se ter fidelidade, cumplicidade, compromisso, dedicação também dentro do casamento. O casamento bíblico, o casamento de Deus. É óbvio, irmãos, que existem situações que são dificílimas da pessoa levar para frente. Violência, espancamento, abandono, traições seguidas. Mas todos os casamentos que estão acabando é por isso? Traições seguidas, espancamento, abandono. Às vezes coisas mínimas estão levando famílias à separação e à destruição. Casamento precisa ser heterossexual, monogâmico e monossomático. E se tornarão os dois uma só carne. Sabe, ele está falando aqui sobre a entrega do corpo de um para com o outro. Os dois serão uma só carne. Ele está falando aqui do cumprimento dos deveres sexuais. Que o corpo da mulher agora, conforme Paulo diz, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3 ao versículo 5, não é mais dela, mas é do marido, e o corpo do marido não é mais dele, mas da mulher.
Ele está falando aqui de uma ordem. Dentro do casamento, precisa ter sexo. Fora do casamento, antes do casamento, o sexo, ele é chamado por Deus fornicação, portanto, ele é pecado. Depois do casamento, com outra pessoa que não seja o cônjuge, o sexo é chamado adultério. Então, se Deus condena o sexo no adultério e condena o sexo na fornicação entre solteiros, entre os casados, ele é uma ordem, ele é uma bênção, ele é um prazer, ele é um deleite e ele é para a glória de Deus. E Paulo diz mais, que esse tempo dessa prática, dessa entrega, tem que ser curto entre um intervalo e o outro, para que Satanás não vos tente na questão da incontinência. Ele até diz, só se for por uma causa de oração e jejum, com consentimento do cônjuge. Então, dentro de um quadro saudável, os casados precisam se entregar a este dever sexual para a glória de Deus. E os solteiros, tem solteiros aqui, aguardar essa bênção para dentro do casamento. Porque assim como um rio passa por uma cidade, quando ele está no seu fluxo normal, aquele leito do rio normal, e ele é uma bênção para a cidade, quando ele transborda, ele é uma ruína para aquela cidade. Assim como o sexo é uma bênção no casamento, na vida do solteiro, pode ter certeza, ele vai ter as suas terríveis consequências, porque não foi assim que Deus estabeleceu. Agora, o que a gente vê nos filmes? O que a gente vê nas séries? O que a gente vê no dia a dia? Parece que o sexo só é bom entre os solteiros, e que parece que os casados não fazem isso, e é feio isso, e não é bom isso. Então eles invertem o valor. E quantas pessoas, às vezes, deixam de fazer a sua prática abençoada, normal, com a bênção de Deus, e estão se perdendo na pornografia. Porque a sua esposa não tem mais 18, não tem mais 25, não tem mais. Mas você também não tem. E a gente tem que respeitar o tempo da nossa vida. E as fases da nossa vida. E viver com sabedoria, com temor e com equilíbrio as fases da nossa vida. Uma coisa quando você tem 20, uma coisa quando você tem 30, outra coisa quando você tem 40, outra coisa quando você tem 50, outra coisa quando você tem 60. Ai, papai. Mas são as fases da vida que precisam ser respeitadas e vividas dentro do seu contexto para a glória de Deus. Não quero ser uma pessoa de 60 vivendo como quem tem 30, não, irmão. Isso aí é feio, em qualquer sentido. Então, o casamento bíblico tem esses elementos: heterossexual, monogâmico, monossomático. Vocês são uma só carne. A prática sexual dentro do casamento é uma ordem. É óbvio que existem, às vezes, dificuldades. A pessoa está doente, está depressiva, alguma coisa. O que o casal faz? Vai ao médico e procura tratar para poder resolver. O que não pode é ambos estão bem e um ou outro, ou os dois, não quer. Isso, segundo a Bíblia, depois olhe lá, 1 Coríntios, capítulo 7, abre uma brecha para Satanás. Abre uma brecha para Satanás. Depois olhe na Bíblia, 1 Coríntios 7. Pode ler o capítulo todo. Então, repetindo, casamento bíblico, eu falo, você repete: heterossexual, monogâmico e monossomático, quando os dois são uma só carne. Tá certo? Alguém tem uma pergunta nesse sentido de heterossexual, monogâmico e monossomático? Nós vamos passar para os princípios agora. Alguém tem uma pergunta ou uma fala? Pergunte, querido.
Enquanto isso, abra a sua Bíblia em Colossenses 3, 18, 21. Nós vamos para o Deus que criou o casamento estabeleceu princípios. Está certo? O Deus que criou o casamento estabeleceu princípios. Vamos para os princípios. Colossenses 3, 18 a 21. Pode falar? Pode. Então, minha pergunta é assim: a gente entende o conceito de família como sendo um conceito único, né? Ou não? São famílias, tipos de família, o senhor acha? Acho que está cortando, tá? Está cortando. Tá, vou tentar falar assim, melhor. Isso é o Bem, inimigo. a gente entende assim, o conceito de família é um conceito único, né? Existe um tipo de família ali instituído. Mas assim, eu queria saber como que a gente se coloca diante de, por exemplo, famílias que são de mãe solo, ou então de tios que criam, avós que criam, entende? Pai solo, mãe solo. Porque, assim, família, o conceito de família seria pai, mãe, filho. E aí, esse conceito unitário não daria para a gente a possibilidade de entender como sendo famílias. Existem a possibilidade de famílias. Então, se a gente vê... como que a gente pensa? Eu queria saber do senhor, assim, como que seria o pensamento nesse sentido, de mãe solo, de pai solo, se o conceito de família é alterado. São famílias como qualquer outras. Minha mãe foi mãe solo durante muito tempo. Então, a gente acredita que existem famílias. Não Com existe certeza. um modelo único de família. Veja só, os conceitos e preceitos de Deus para a família envolve a heterossexualidade. Essa família... Não, mas não estou falando Não. nesse sentido. Deixa eu falar. Tá. Heterossexual, monogâmico e monossomático. Tá certo? Aí a pessoa ficou viúva, vai ficar só, família solo. Ou teve uma gravidez, ou foi violentada, teve um filho e não tem marido e tal. É uma família? É uma família e deve ser respeitada. Mas o padrão que Deus criou, homem e mulher. Por isso que famílias não solo têm uma dificuldade ainda maior. Por isso que quando um pai abandona ou uma mãe abandona, aquele que fica sozinho, ele tem uma dificuldade maior, mas não deixa de ser família. Por quê? Nós estamos num mundo caído. E dentro de um mundo caído, tudo isso pode acontecer. Não é o caso, mas vamos supor que Sara fosse uma criança ainda hoje, e eu chegasse para longe e dizia, não quero mais, não amo mais, te vira, vamos embora. Era uma família, né? Assim, no aspecto de que Deus instituiu homem, mulher e filho, agora é uma família solo, mas continua sendo uma família. Vai ser mais difícil? Vai ser mais difícil. Por quê? Falta referência masculina, às vezes falta referência feminina. Então, quando Deus criou desse padrão, esse é o padrão ideal. Mas não significa que no mundo caído não tem outras. E vai ser ruim. Vai ser sofredor, vai ser difícil. E aqui na igreja mesmo deve ter várias aqui, mães que estão criando seus filhos sozinhos, ou pai que está criando sozinho, mas não deixa de ser uma família, alvo de oração, bênção de Deus, incluída no povo de Deus. Entendeu? Agora, eu não posso querer levantar a bandeira tipo Xuxa. Quero ter um filho, produção independente. Quero ter um filho, mas não quero casar. Não quero ter... Isso não está na Bíblia. E o nosso pensamento é bíblico. Agora, as pessoas podem criar o conceito que quiser. Lá fora, as pessoas acham que pode fazer... Tem criança? Coisar, vou falar coisar. Coisar com árvore, coisar com morto, com necrofilia, coisar com animal. Então, ela coisa com quem quiser. Mas o padrão bíblico é o homem coisa com a mulher e a mulher coisa com o homem. Agora, o mundo... Por isso, o tema é crenças bíblicas. Tá certo, Então, meu amor? então, seria correto a gente dizer que existem modelos de família, por exemplo? Eu sou muito leigo para responder essas suas perguntas. Elas são muito inteligentes. Eu sou leigo e eu não consigo responder. Não, assim, eu só mas consigo eu não dizer estou falando assim. no sentido assim de heterossexualidade, homossexualidade, relacionamentos assim. E eu estou dizendo para falando você que eu assim, sou leigo. no contexto de família. Para mim, o mesmo. modelo é o que Deus criou, homem e mulher, e que pode ser rompido porque a gente vive num mundo caído. Eu não sou leigo, não? Amém, obrigado. Sim, mas eu já disse isso, mas... Assim. Exatamente. Do pecado, do mundo caído.
Isso. Não é uma família? É uma família. Mas isso. Entendeu? Isso mesmo. Né, pela separação dos pais, mas tem que inculcar na vida daquela criança que há há um padrão. É importante, é um padrão de Deus. Por isso a gente está falando assim, crenças bíblicas. É o nosso compromisso com a Bíblia. Agora, quem não é comprometido com a Bíblia, ele vai ensinar qualquer coisa e vai aceitar qualquer coisa e seja feliz, e é assim mesmo, mas padrão bíblico é esse que Deus estabeleceu. Pode sofrer alguma coisa? Pode, por causa do pecado. Mas o padrão é esse, homem, mulher e filhos. Então quer dizer que se uma família não tem filhos, não é de Deus. Porque o padrão de Deus é ter filhos, né? Não tem filhos. Por quê? Porque a mulher tem enfermidade, ou o homem tem, eles não podem ter filhos. Não é uma família? É uma família. Agora, por que não tem filhos? Porque vivemos no mundo caído a gente adoece, a gente tem doenças, e aquele casal não consegue ter filhos. Mas não deixa de ser uma família. Então o padrão de Deus existe. Quem está entendendo, diga amém. Agora, quando foge o padrão de Deus, é querer que dois homens criem um filho e seja família. Então, isso não está no padrão de Deus, né? Ainda que a mulher esteja solteira criando o seu filho, mas ela entende que o padrão de Deus é heterossexual, isso que deve ser passado para a criança. Aí a pessoa diz assim, pronto, vou falar. Mas, com todo respeito, os homossexuais adotam mais do que os héteros. Isso não significa que o fato deles fazerem isso, aquilo ali é uma família no padrão de Deus. No padrão de Deus não é, nunca será. Ele pode adotar 200. Ele pode adotar 200, ele pode ser um filantropo. Mas não é uma família no padrão de Deus. Ele está fazendo o bem que muitos crentes não fazem. Beleza, mas não é uma família no padrão de Deus. Porque o padrão de Deus, ele é homem e mulher. Quem quiser aceitar, aceite. Quem quiser concordar, concorde. Mas isso não é bíblico. Está fazendo bem? Eu nem sei se está fazendo tão bem assim. Que modelo é esse? Como aquelas crianças vão crescer? Como Silvana disse. Como é que vai repetir o padrão? Ele vai ensinar o padrão certo? Não vai. Mas isso é uma concepção lá de fora, irmãos. Mas nós estamos dentro de uma igreja. Nós cremos na palavra. Nós cremos na Bíblia. E o padrão bíblico é homem e mulher. Se acontecer alguma anomalia de ficar solteiro, de ficar viúvo, de ser divorciado, de ser abandonado, continua sendo uma família. Alvo de nossa oração, do nosso cuidado, do amor de Deus. Continua sendo uma família. O que a gente não pode é importar padrões lá de fora. Tá certo? Amém? Colossenses 3, princípios. O Deus que estabeleceu o casamento, ele estabeleceu o princípio. Porque a pessoa diz assim, eu não quero me casar porque o casamento não presta. Eu não quero me casar porque o casamento é ruim. Porque ela teve uma referência ruim do pai, da mãe, do vizinho, do irmão, de alguém da casa, que o casamento é uma confusão, é briga, é xingo, é traição, é tiroteio. Então a criança olha para o casamento, essa criancinha, e vê só tiroteio dentro de casa. Ela não vai querer casar, porque ela olha assim e diz, casamento é isso aí, ó. É o homem gritando com a mulher, é a mulher respondendo gritando, é o empurrão, é confusão. Então ele olha para aquele padrão e ele diz, eu não quero casar. Mas o problema não é o casamento. O problema é que as pessoas não seguem os princípios do casamento estabelecido por Deus. Porque se o casamento é bom, aliás, se Deus criou o casamento é bom. Agora eu tenho que fazer a minha parte. E os princípios são 18, esposa crente, esposa bíblica, que cada uma de vocês seja submissa ao seu marido, a seu próprio marido. Não é que a mulher é submissa ao homem, a mulher é submissa ao seu marido. Não é o homem A, B, C, D, baixar a cabeça, não, é ao seu marido. Submissão não significa que você não tem voz, não tem vez, que você é menor, que você é pior. Significa que seu marido tem uma missão, e nós vamos tocar nessa missão já já, e você vai ajudá-lo nessa missão, encorajando-o, incentivando-o, motivando-o.
elogiando-o, destacando e reconhecendo no seu marido virtudes. Então, não significa, coisa que o mundo já colocou dentro da igreja. E essas meninas novas todas, vai absorvendo essas coisas do mundo. Eu estou falando essas meninas novas do cristianismo, da igreja do Brasil. Muitas meninas novas na igreja, elas estão com ojeriza sobre essa palavra. Ojeriza, submissão, Deus me livre. Submissão, Deus me livre. Por quê? Porque talvez não entende o conceito da palavra, biblicamente falando, e Satanás é quem mais tem distorcido o sentido da palavra, todas as palavras. Amor, o que é amor hoje? Quando se fala amor hoje, se pensa em quê? Quando se fala em amor hoje, se pensa em quê? Quando se fala em submissão, se pensa em quê? Em uma mulher sem vez, sem voz, uma doida, uma besta. E é isso que muitas meninas jovens assimila isso na faculdade, assimila isso nos contatos por aí, e acha que é isso. Será que Deus ia criar uma estrutura familiar para anular a mulher e para dizer o homem é melhor? Não. Deus, na sua soberania, na sua sabedoria, disse, para funcionar o negócio, a mulher vai entrar assim. Ela vai auxiliar o marido. Dentro das características que a mulher tem, que são diferentes do homem, dentro da composição que a mulher tem, que são diferentes da do homem, ela vai ser uma bênção agindo assim. Pá! Então, Deus colocou a mulher, sábia como é, edificadora do lar como é, como aquela que vai ajudar o marido na missão, que vai motivar o marido, que vai incentivar o marido, que vai estar ali do lado do marido, junto com ele, na missão. E o êxito é dos dois, e o fracasso é só dele, sabia disso? Quando dá certo, a mulher está dentro. Quando dá errado, a responsabilidade é do macho. Que o macho é o líder, que o macho é o cabeça. Fazendo o papel ou não, ele é o líder, ele é o cabeça. Então a gente precisa olhar para a Escritura, entender a Escritura e dizer, eu me submeto à Escritura. Agora, se você não se submeter, seja homem, seja mulher, seja filho, a estrutura não vai funcionar. E vai dar errado. E vai dar errado. Você vai fazer um bolo, é trigo, é ovo, é leite, é fermento, é açúcar. Mas o bolo é seu, aí você diz, não bota o ovo, o bolo é seu, não bota o trigo, vai ficar uma bagaceira. E o casamento, Deus estabeleceu os conceitos, mas deu princípios. E dentro disso, dentro dessa engrenagem, a mulher entra nessa parte de ajudar o seu marido. Não é o homem, qualquer homem, é o marido. E não diminui a mulher em nada. Qual é a parte do homem? Talvez a parte... Fala aí, Robério. Por isso, com relação a essa questão de submissão, a importância daquela que está solteira, ou de quem está solteiro, saber com quem vai se casar, certo? Porque, para saber, ele é digno de que eu seja submisso, nesse sentido assim, é uma pessoa com, digamos princípios, valores cristãos, servo, isso eu estou falando para alguém crente. Com certeza. Ao ponto de eu me submeter nesse sentido, nesse propósito, ou não? E aí... Justamente. Era para me ter falado lá atrás, mas quando diz lá, deixa a sua casa, se torna uma só carne com a sua mulher, ele está falando assim, que casar implica responsabilidade. Então, esse rapaz que quer me namorar, que quer casar comigo, ele é trabalhador, ele é esforçado, ele é estudioso, ele respeita os pais, ele tem princípios, ele é dizimista, ele cultua Deus, ele teme a Deus. Como o Roberto disse, porque você, se é bíblica, vai se submeter a esse rapaz como seu esposo. Você tem que olhar antes. Ele é grosso, ele é brabo, ele não é gentil, ele é mal educado. Aí você, mas eu estou apaixonado. Então entre e quebra a cara. Entre e quebra a cara. Depois muda. Não muda, irmão. Se mudar, muda para pior. Porque a pessoa já está mostrando quem ela é antes. Mau filho, preguiçoso, desinteressado com tudo. Aí a pessoa, porque, sei lá, tem um perfume bom, tem uma roupinha legal, porque é descolado, aí entra, aí quebra a cara. Então, como o Roberto disse, tem que olhar antes, tanto o menino quanto a menina. Não é só a menina que tem que olhar. O menino também tem que olhar.
Essa boizinha aí, ajuda em casa, lava uma loucinha, lava um banheiro, estuda, trabalha, sabe o que é acordar cedo, ou só vive na academia malhando o glúteo? Tem que saber, porque depois você vai levar para casa, quer dizer, aí tome divórcio, aí chama o pastor para fazer o casamento, depois chama o pastor para divorciar, é uma confusão, porque não olha antes. E vocês que estão na igreja, vocês jovens que estão na igreja, só erra se quiser, porque instrução estão tendo. Eu sei que muitos casados aqui não tiveram instrução antes, casaram troncho, casaram errado, casaram mal. Agora, peça misericórdia a Deus e avance. Feche os olhos e vá. Agora, quem é solteiro tem recebido instrução aqui na igreja. Depois não vai poder dizer, eu não sabia. Sabia. E se der errado, vai chamar o pastor. E chame, eu vou orar. Fazer o quê? Eu sou seu pastor, tem que orar. Mas não queria ir não, mas vou. Quem foi que pediu ali? Foi Raimundo. Dá ali o microfone a Raimundo, por favor. Não vai, toda vez não dá para me falar a parte dos filhos. Já estou olhando a hora aqui, já não vai dar. Os miseráveis. Acho que eles estão orando contra. É complicado mesmo. Não dá para falar as partes dos filhos. 11h35. Ô pastor, sobre essa questão de submissão que está sendo questionada aqui. Muitas vezes tem que partir do nosso lar. Muitas vezes o esposo quer que a esposa seja submissa, mas ela não ensina a seus filhos a serem submissos. Então isso é muito importante. Muitas vezes você quer dentro da sua casa que sua esposa seja submissa, mas você não ensina as suas filhas a praticarem isso de uma forma bíblica. Então isso é muito complicado. O que é que a gente vê nas famílias hoje? Estude, que é para você não depender do seu esposo. Então a gente vê muitos casais se separando hoje pela questão da dependência. Eu não dependo de você. No primeiro conflito, meu amigo, eu tenho meu trabalho, tenho meu salário, não preciso de você não. Então a gente vê muito isso dentro do contexto da igreja. Então, dentro da própria família, as pessoas não educam seus filhos na visão bíblica da submissão. Então, os filhos já hoje são criados dessa forma. Meu filho, se você vê que não dá, lá, se separe. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso dentro da igreja. Olha, Raimundo tocou num ponto que é um dos aspectos que diz assim, que nós como crentes às vezes pensamos como mundano. Como é que você diz para sua filha, seja você pai ou mãe, estude para não depender de homem? Como é que você diz para sua filha ou para o seu filho, olhe, case, mas se ficar ruim, separe e volte para casa? Sabe quantos % para dar certo esse casamento tem? 0. Isso não é bíblico, gente. Não dependa de homem. Você pode ensinar a sua filha a trabalhar, se for o caso, e essa geração de moças e rapazes, é difícil eles não trabalharem, e não é nenhum pecado trabalhar. Mas você pode ensinar isso de uma forma diferente. Quando você diz, não dependa de homem, você está passando uma mensagem horrível. Que homem que ela vai depender? É o homem da rua? É o vizinho? Ah, você está falando do marido dela. Tem nome o marido? Quem é o provedor da casa? Se ele vai casar, ele tem que prover. Ela pode trabalhar? Pode. Pode. Sabendo das suas responsabilidades em casa, bem como o homem também. Agora, a gente passa uma mensagem negativa. E a questão da submissão ensina-se conversando, mas ensina-se também na prática. Porque palavras convencem, exemplos arrastam. Você pode rasgar a melhor teologia e falar para o seu filho e para a sua filha. Olha, a hermenêutica desse texto, a exegese dessa palavra quer dizer isso, isso e isso, minha filha, meu filho. Mas se você não pratica, acabou. Ele tem que ver você praticando. Porque eles aprendem mais pelo que eles estão vendo do que aquilo que eles estão ouvindo. Então, é um aspecto, Raimundo, de mundanismo na igreja. Mundanismo, carnalidade. E outras coisas. Não dependa de marido. Se tiver ruim, minha filha, corra que as portas estão abertas. Venha para cá. Papai vai ajudar você. E aí, meu amigo? Complicado. Princípios. Aí, mulher, né? Seja submissa. Seja sujeita ao seu marido, parceira, companheira.
19 de Colossenses 3. E a gente encerra. Estou com a campanha, não? Estou dentro do tempo ainda, né? Beleza. É muito comum de, às vezes, acontecer nos relacionamentos entre crentes, de namoro mesmo, que o rapaz exija uma certa submissão ainda no namoro, né? E que a Bíblia afirma que a gente é submissa ao esposo, né? Não ao namorado e, enquanto solteiras, ao pai. Uma coisa que a Bíblia não fala é sobre namoro. Então a gente tem que olhar a situação e ver os princípios bíblicos. Não, mas não fala sobre namoro. Acho que a Bíblia não. Não existe essa palavra submissão para o namoro. O namoro é um tempo de conhecimento, preparação, conhecimento das características, do caráter, dos projetos. Não é conhecimento do corpo, amém, irmãos? Você não trabalha com anatomia? Não é conhecimento do corpo, conhecimento do caráter. Vai na casa dele, vê como é que é com a mãe, com o pai, vai na casa dela, conversa. Eu quero ser um missionário local, dentro da igreja. Eu quero ser na China. Olha, já está mostrando. Eu quero ser um servo de Deus para trabalhar na minha igreja local. Não, meu sonho é ir para a China. Vamos ver nas coisas. E outra coisa, é para você observar se você vai conseguir casar com essa pessoa e viver com ela 50 anos. Aí você tem que abrir bem os olhos e ver tudo. E chegar a uma conclusão, dá para mim, casei. Ou então, não dá para mim, termina. Termina, irmãos. Ninguém morre não por terminar namoro não, mas faz 3 anos, faz 4 anos, eu estou novo, já comprei as coisas, já ganhei as coisas, termine. Você viu que não dá, termine. E venda tudo e faça uma viagem sozinho e sozinha. Agora está vendo que não dá, ganhei cama, ganhei geladeira, ganhei fogão, meu pai me deu terreno, eu não tenho coragem. Vai! Ou então venha para cá e fique no gabinete com a gente atendendo os casais, para você ver. Ou então pegue o nosso celular para você ver. De mensagem 6 da manhã, de mensagem 7 da manhã. Não aguento mais, não aguento mais. Queria esfregar assim para os jovens. Que às vezes está entrando numa barca furada, mas não tem anjo do céu que faça aquela mudar. Não, mas eu conheço fulano que depois de 56 anos de oração, ele mudou. Então fique orando 56 anos para você ver o que é bom. Vai ver o que aconteceu com ela nesses 56 anos, tendo a chance de enxergar o negócio e, você é uma pessoa boa, mas não dá para mim não. Siga seu caminho, eu sigo o meu, acabou, fica todo mundo em paz. Agora insiste, insiste, insiste e depois dor de cabeça. Fale, Robério. Não existe essa submissão em namoro, viu, Alane? Não existe essa submissão em namoro. Pastor, e essa submissão ainda tem que verificar que está abaixo da submissão nossa submissão a Deus. Tem um limite. Entendeu? Então, aquilo, vamos para um terreiro de Umbanda, vamos matar alguém, vamos fazer alguma... Deixa eu dizer uma coisa aqui. Já estou falando coisas... Eu vou encerrar, viu? Viu, Roberto? Você fez lembrar outra coisa. Vou encerrar com essa história. Eu ia entrar nos homens, mas não vai ser possível. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. Olha a parte final de Colossenses. Por isso eu preferi ler Colossenses do que Efésios, que é um texto paralelo. E não a trate com amargura. Ei, pecadorzinho, olhe para mim. Maltrate sua mulher, não. Seja grosso com a bichinha, não. Não trate sua esposa. Os homens orando. Não trate sua esposa com amargura. Não fale com a sua esposa como você fala com outro homem.
Veja, a minha voz é forte, a minha voz é forte. Então, eu tenho que ter cuidado para baixar o tom, falando normal com a minha filha e com a minha esposa. Já teve vezes de eu falar normal com Sarinha, normal assim. Sara, aí ela, oi pai, já veio com medo. Por que o senhor está gritando? Eu disse, não estou gritando, mas minha voz é forte. Então, às vezes, a gente vai falar uma coisa com a mulher, parece que está falando com um cara lá na pelada, ou lá no trabalho. Mulher é mais sensível do que os homens. Vocês não vão ficar com raiva porque eu disse que vocês são sensíveis, não, né? Mulher é mais sensível, pelo menos as crentes. Aí a gente tem que falar direitinho, agradar, ajeitar. Amém, irmãos? Depositar. Por quê? Se você quer ter saldo, você tem que depositar, miserável. Se você quer tirar, a conta vai ficar no vermelho. Então ele está dizendo, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. Lá em Efésios ele vai dizer, como Cristo amou a igreja. É sacrificial. É prover, proteger, santificar, cuidar da vida espiritual da esposa, criar um ambiente que ela olhe para você, marido, e ela sinta segurança. Ela sinta tranquilidade. A mulher que olha para o marido e ela fica com medo, tem uma coisa. Olha que coisa bonita que aconteceu. Eu só vou contar porque foi bonito. Mas às vezes acontece o contrário. Minha esposa me disse que uma colega dela, daqui da igreja, cujo nome é, não vou dizer, saiu com o carro e teve um problema com o carro. Como a maioria das mulheres, o que é errado, ela pensou, meu Deus do céu, quando fulano souber disso, não vai ser fácil não. Então ela se preocupou, que é o que acontece com a maioria das mulheres aqui, porque os homens, esses miseráveis dos homens, eles às vezes preferem que a mulher caia e quebre a cara do que arranhar o carro. Fale. Sentiu. Nicolas Ferreira, ó, sentiu. Agora vá deixar o senhor um sapato, por exemplo, na sala. Ixi, que meu problema, Deus. pastor. Se deixar uma meia, a casa cai. Sentiu. Mas veja, aí a pessoa teve um probleminha com o carro e ficou. Mas quando chegou em casa, disse ao marido: aconteceu isso e isso com o carro. E ele disse para ela: você se arranhou? Ela disse: não. Aí ela: meu amor. Tão preocupada, mas ele disse, ele estava preocupado com quem? Com ela. Então, miserávelzinho, deixa a bichinha andar de carro. Às vezes a mulher tem a carteira, mas não dirige, porque o marido fica. Cuidado, viu? Vou virar aqui. Ei, relaxe. Esse povo incrédulo, esses maridos incrédulos. Esse ficou com crédito, mas os incrédulos também fazem isso. Então, libere sua esposa para ela dirigir. Se bater, vai lá, leve Salomão, ajeita, faz tudo de novo, dê para ela de novo. Porque carro arranha, carro bate, gente morre. Agora a pessoa fica traumatizada. Por que eu estou dizendo isso? Porque a mulher precisa ter segurança no marido. Olhar para o marido e dizer: ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar. Ele vai me consolar. Ele vai me entender. Não é dizer: meu Deus, se eu disser isso a fulano, ele vai cortar minha cabeça. Então o marido, essa liderança do marido, esse ser cabeça do marido, envolve cuidado, envolve proteção, envolve provisão. Já tocou? Eu nem me lembro, mas tocou? Não tocou? Vou acabar agora. Envolve provisão, envolve segurança, envolve companheirismo no cuidado da casa. Amém, irmãos? Envolve. Se você pode, ajude sua mulher. E o senhor ajuda, pastor? Às vezes eu ajudo. E ela fica toda feliz. Às vezes eu vou lá e lavo a louça. A gente não tem secretária. Então eu vou lá e lavo a louça. Eu acho que quando eu estou fazendo aquilo, eu estou amando a minha esposa. Eu estou lavando aquela louça ali. E é ruim, porque demora demais. Ela lava em não sei quantos minutos. E eu faço 3 vezes, demoro. Começa a doer a coluna.
Mas eu digo assim, eu acho que ela vai se sentir amada. E se sente. E depois, né? O negócio fica... Eu sinto que ela fica feliz. Amém, irmãos? Vocês estão rindo, né? Quando a mulher vê o homem fazendo, a gente se sente com mais vontade ainda de retribuir, de fazer também. Então, Amém. uma coisa leva a outra. Leva a outra, justamente. Isso não vai quebrar a mão do homem, porque tem homem. Tem homem. Eu posso falar que hoje eu sou mais nordestino do que carioca. Mas tem homem nordestino que é bruto. É bruto, para não dizer burro. Que acha que se passar uma vassourinha na casa, ou se lavar uma louça, ou se ajudar a mulher, vai descoisar. Não, meu amigo. Isso é ser líder, é amar a esposa, é valorizar a esposa, e é ser bíblico. E isso, a mulher, como disse Lívia, que vê o marido liderando em amor, ela tem prazer em ser submissa. Vocês estão entendendo, sim ou não? O que é, Priscila? Quer ir embora, miserável? É o quê? Porque cada vez mais a posição do homem vem sendo tirada e as mulheres querem tomar a frente. Aí depois a mulher quer que o homem tome a frente, mas ela não deixa. Uhum. Isso é muito fruto do feminismo, né? Então, assim, quando você, principalmente a gente solteira, quando a gente olha para um homem, o cabo não toma atitude. Eu tenho uma palavra de consolo para as solteiras. Deixa eu dizer aqui uma coisa. O homem não toma atitude. O homem não resolve nada. O homem é frouxo, basicamente. Aí é melhor ficar solteira. Eu tenho uma palavra de consolo para as solteiras. Assim, eu vejo muito... Eu tenho muitas amigas solteiras, então a gente olha assim. Aí vê um rapaz interessado em mim. E o rapaz não tem a coragem de ajudar a mãe. De prover em casa. Porque não é porque está morando com a mãe que não pode ajudar. Tá certo. Muito bem, Priscila. É verdade isso aí. E dentro do que Priscila falou, eu tenho uma palavra para as solteiras aqui. Olha, provavelmente, muitas de vocês solteiras vão continuar solteiras. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa. Para você achar um homem bíblico hoje, primeiro para achar um homem, depois para achar um homem bíblico, tá difícil. E quer uma coisa, posso dizer uma coisa sinceramente, é melhor só do que mal acompanhado. E é muito difícil hoje você achar um homem bíblico. Pela cruz.